autores acabaram se reunindo, fizeram esses levantamentos, né? Ele até fala, ó, entretanto, né, alguns artigos recentes relataram a presença de incontinência urinária, aumento do risco do desenvolvimento de osteosarcoma, de linfoma, mastocitoma e desordem musculoesqueléticas. Quando que isso aconteceu? Naquelas fêmeas castradas antes do primeiro cio. Então, é um pouco, não vou falar que é controverso, mas baseado em ciência, o que é o menos pior, até baseado nesses autores. O menos pior, vamos encontrar aqui, ó, o menos pior é fazer a castração entre o primeiro e o segundo cio, quando o objetivo principal é fazer a prevenção da neoplasia de mama. Mas espera aí, mas se eu fizer entre o primeiro e o segundo, a minha chance de 0,5% vai para 8%. Sim, é o que os trabalhos falam. Mas você acaba diminuindo a chance de fazer osteosarcoma, linfoma, mastocitoma e por aí vai. Então, realmente, baseado nesse consenso, baseado nesses autores, o ponto de equilíbrio seria realmente fazer entre o primeiro e o segundo. Eu já vou estar reduzindo a chance de desenvolver neoplasia de mama e vou estar também reduzindo a chance de fazer esses outros distúrbios que eu acabei citando aí a vocês. Tá bem? Isso é um consenso, é uma orientação, não é uma regra. Então, baseado em ciência, baseado talvez até em experiência própria, cada pessoa acaba adotando uma medida. A medida que eu adotava no passado realmente era a castração precoce, antes do primeiro cio. Atualmente a minha orientação ela é vinculada entre o primeiro e o segundo cio. Percebam que o próprio artigo também fala sobre controle populacional. Ele fala que se o meu objetivo é fazer prevenção da neoformação, eu tenho que fazer entre o primeiro e o segundo. Mas, se o seu objetivo for fazer controle populacional, né, se eventualmente receberem um laudo ali, a gente já vai ter uma ideia se é benigno ou se é maligno. Tá? Havia comentado com vocês sobre o estadiamento, que é uma forma que a gente tem de perceber se há ou não há metástases. Se aquele tumor primário, aquele tumor de mama, se ele acabou se espalhando pelo corpinho da cadelinha ou da gatinha. Né? Através desse estadiamento, o principal objetivo dele é prognóstico clínico. E é simples o raciocínio. Se eu tenho uma neoplasia localizada, quando comparada a uma neoplasia que já tem metástase em pulmão, é fato que a que tem metástase em pulmão tem um prognóstico pior. Mas, né, para que a gente consiga comprovar, colocar isso no papel e usar a literatura a nosso favor, né, a gente usa um sistema chamado de sistema TNM, é um sistema utilizado na medicina humana, que foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, onde o T do TNM ela significa avaliação do tamanho do tumor mamário, o N tem relação com nódulos linfáticos, ou seja, os linfonodos. A gente tem que saber se há ou não há comprometimento de linfonodos regionais. E aí o M é de metástase. Simplesinho o raciocínio. Então, se eu tenho uma neoformação pequena na mama, por exemplo, inguinal, não tem linfonodo comprometido e não tem metástase distante. Não precisa nem falar que o prognóstico é muito bom para esse paciente. Claro, quem vai bater o martelo para mim e me ajudar a comprovar esse prognóstico é a avaliação histopatológica. Mas nessa minha triagem, nesse meu querendo ou não diagnóstico, já é um bom prognóstico para essa fêmea. Diferente daquela que talvez tenha um tumor de 10 centímetros, linfonodo inguinal comprometido e neoformação em pulmão. Fato que o prognóstico ele é no mínimo reservado. Aqui nós temos duas tabelinhas, que é do professor Andrigo, que eu trouxe para vocês, um para cadela e um para gata, onde através desse estadiamento a gente vai definir 5 estádios para as cadelas, de 1 a 5, onde o 1 é o mais, onde ela vai ter um prognóstico mais interessante, um prognóstico melhor, e o estádio 5 automaticamente é o pior dos prognósticos. Simplesinho, né? Então o T é tamanho, então se essa cadela tiver um tumor com menos de 3 centímetros, sem acometimento de linfonodo e sem metástase, estádio 1. Tá? Da mesma forma,
sem comprometimento de linfonodo, sem metástase e tumor com 3 a 5 centímetros, o prognóstico também acaba sendo bom. Tá? Mas é um estádio 2 porque a neoformação está crescendo. Estádio 3, neoformações acima de 5 centímetros, mas sem acometimento de linfonodo e sem metástase. Então percebam que o diferencial entre 1, 2 e 3 é basicamente o tamanho da neoformação. Menos de 3, 3 a 5 ou mais do que 5. Porém, se tiver uma neoplasia que independente do tamanho, pode ser que ela tenha lá 2 centímetros, que seria um T1, né? O T do TNM seria T1. Porém, se ela tiver comprometimento de linfonodo, aí infelizmente ela estava no estádio 1 e ela acaba evoluindo para o estádio 4 porque ela já tem comprometimento em linfonodos. E se